E segunda-feira, como tradicionalmente acontece, a gente recebe aqui ao vivo o Dr. Guilherme Colim, aí respondendo aí dúvidas sobre vários assuntos do direito. Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo. Olá, Cláudio, tudo bom? Tudo tranquilo. Dr. Guilherme, hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta, digamos assim, que pouca gente conhece, né? Que é a ata notarial. Você já ouviu falar nesse nome, ata notarial? Pois é, né? Muitas vezes as pessoas precisam produzir prova documental de algum fato qualquer, né? E encontram dificuldades, né? O que é mais comum muitas vezes é, por exemplo, ameaças pelo aplicativo WhatsApp de celular, né? Ou então por conversas de redes sociais e tal. Aí a pessoa, eu vou colocar lá, vou tirar uma foto, tirar um print e tal. Não é tão simples assim. Você assista até o final e você vai entender. Existe uma ferramenta jurídica muito útil e, como eu falei, que é desconhecida aí dessas pessoas, que é justamente a ata notarial. Ela pode ser útil para comprovar troca de mensagens, como eu disse, por aplicativos eletrônicos, conteúdos de sites também e absolutamente qualquer outro fato que precise ser comprovado, tem que comprovar. E aí que entra essa ferramenta. Doutor Guilherme, o senhor poderia explicar para o pessoal que está em casa, então, rapidamente, o que é, para que serve e como funciona a obtenção de uma ata notarial? O que é, para que serve e como funciona uma ata notarial? O tabelião, todos nós conhecemos, né? O tabelionato, algumas cidades têm vários tabelionatos, cidades menores têm um tabelionato. O tabelião tem fé pública. Quando o tabelião faz uma ata notarial, redige uma ata notarial e descreve algum fato, aquilo ali se presume verdadeiro. Não o conteúdo, não a interpretação, mas a literalidade dos fatos narrados pelo tabelião. Você contrata um tabelião, você procura um tabelionato, contrata um tabelião, e aí ele poderá certificar que naquele site, no endereço tal, aparece tal informação. Que tal foto, print de uma tela de celular, com uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, aquela mensagem, aquela foto corresponde ao que está sendo exibido naquele aparelho número tal, que foi enviado do telefone tal para o telefone tal, ou recebido do número tal para tal outro. O tabelião, ao fazer uma ata notarial, ele pode descrever o teor de uma conversa. Agora aqui, Cláudio, eu estou aqui num programa de TV, dando informações. Vamos imaginar que eu fale algo ofensivo. Eu chego aqui e digo, tais pessoas são tal coisa. E você gravou o programa. Mas, para facilitar uma ação judicial, você leva essa gravação para um tabelião e ele certifica. Acessando o endereço tal do YouTube, ou canal tal do programa de TV, ou tal origem, foi detectado, né, certifico do fé que uma pessoa que se identificou como advogado Guilherme Colim, no programa Portal, apresentado pelo senhor Cláudio Andrade, disse tal coisa, 2 pontos. Aí transcreve que eu falei, eu disse que tais pessoas são tal coisa. E aí você terá a prova documental. Agora você tem um contrato verbal com alguém, um contrato verbal, e aí esse alguém está lhe devendo dinheiro. Você consegue fazer com que esse alguém diga isso na frente de um tabelião. Ele faz uma certidão lá e descreve isso. Acredito que a gente vai acabar detalhando mais, né, Cláudio, sobre isso, né? Sim. Mas, então, Basicamente, a ata notarial descreverá um fato e este fato terá esta declaração terá fé pública. Terá fé pública e você então terá a prova documental que você precisa, sei lá eu para quê. As hipóteses são diversas. Sim. Pois é, justamente, o senhor comentou, doutor Guilherme, antes do programa, o exemplo da ata notarial utilizada em defesa da falsa acusação de violência doméstica, que a gente comenta muito aqui, concreto, né? E também em casos de alienação parental. Você poderia explicar mais? Posso, claro. Um caso concreto. Um homem foi acusado de uma série de fatos, uma série de atos foi atribuído a este homem. Um desses fatos foi o de que ele manteria a vítima, né? A suposta vítima disse que ela era mantida em cárcere privado na residência. Só que tinha uma peculiaridade aquela residência. As portas internas não tinham
o mecanismo de tranca, não tinham fechadura. Uma peculiaridade específica que era incompatível com aquela narrativa. Ele levou um tabelião até a sua casa e o tabelião fez uma ata notarial com fotos, mostrando que as portas não tinham, aquela narrativa era impossível. Neste caso concreto, a ata notarial serviu porque o tabelião não foi lá para dizer se ele fez ou não fez alguma coisa. Ele foi lá para dizer que as portas não tinham travas, não tinham trancas, o que tornava não factível a versão da pessoa que fez aquela ocorrência policial. Situações de alienação parental, uma hipótese que é muito comum: a pessoa é separada, a criança fica com um dos genitores e tem um período de convivência com o outro, e aquele que vai buscar na casa do pai, da mãe, seja de quem for, dá com o nariz na porta. Chega na casa do outro genitor para pegar o seu filho no dia previsto e chega lá, toca a campainha e ninguém atende. Um tabelião acompanhando, certificando este fato, ele produzirá a prova documental, não de que há ou não alienação parental, porque isso cabe à interpretação, mas de que a porta não foi atendida ou que a pessoa que atendeu falou tal coisa, disse isso ou disse aquilo. Então, a ata notarial ela servirá como prova daquele fato e este fato, documentalmente comprovado, será utilizado para alguma finalidade. E no caso, se eu trocar, por exemplo, doutor Guilherme, mensagens por WhatsApp, né? Não basta só eu pegar e fazer uma foto da tela ali para comprovar ou mostrar o meu celular, é preciso fazer daí também essa ata notarial? Juntar no processo, isso, da maneira simples. Na hora que eu for, exatamente. Cláudio, assim, olha, você recebeu mensagens por WhatsApp... Ofensivas, que sejam ofensivas. Isso. Se você printar a tela do seu celular e juntar no processo, e a outra parte não impugnar, a outra parte reconhecer que aquelas telas, aquelas imagens correspondem às mensagens que foram enviadas, que corresponderem às alegações que foram feitas, não há necessidade de gastar com uma ata notarial. Porém, existe uma decisão do STJ dizendo que, caso a outra parte apresente uma impugnação, aí aquela imagem somente terá valor se acompanhada da ata notarial. E aí você deverá pegar o seu aparelho celular, ir até um tabelionato. Lá o tabelionato, o funcionário do tabelionato anotará, ele acessará os códigos do aparelho e certificará que tal data foi enviada ou recebida tal mensagem do aparelho com código tal para o aparelho com código tal. Ele poderá, na própria ata notarial, colacionar as imagens e certificando que tal imagem corresponde às mensagens que estão registradas no aplicativo do aparelho tal. Como eu falei agora há pouco, Cláudio. O tabelião não entrará no mérito se aquela mensagem é verdadeira ou não. Ele dirá que aquela mensagem saiu do aparelho. Agora, se o conteúdo da mensagem for verdadeiro ou não. Isso vale para ofensas, numa ação de dano moral, por exemplo. Isso vale para reconhecimento de dívida, numa ação de cobrança. Isso vale para... eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube, no canal Saiba Direito, em que eu falo sobre o direito do corretor de imóveis. Cláudio, a gente compra um imóvel, a gente está negociando a compra de um imóvel. Eu digo que eu quero comprar o seu imóvel. E aí você, aí de casa, responde, eu vendo meu imóvel por X, por tal valor. E eu respondo, eu aceito, concordo. O negócio está fechado, não precisa assinar um contrato. É óbvio que a assinatura do contrato, formalmente falando, é melhor, mas a prova da aceitação daquela proposta já é suficiente para gerar vínculo obrigacional. E aí, uma ata notarial instruindo aquela mensagem dizendo eu aceito, eu vendo por tal valor, aquilo já é suficiente para iniciar uma boa discussão. Eu já vi o doutor Guilherme, inclusive, com clientes em comum aí conhecidos usando. Olha, é muito eficiente, né? É muito eficiente. É muito eficiente porque você descarta qualquer diz que me diz que ali
né? Poderia ser alguém, pô, a pessoa que ofendeu pode alegar que não foi ela, que foi uma, né, que não foi o número, que não sei o que foi uma montagem e tal. Isso aí porque teoricamente pode ser uma montagem, né? você cola ali, porque daí você vai printar e vai colocar aquilo, né, a cópia num processo, né, doutor Guilherme? Sim. Mas aquela cópia ali pode ter sido adulterada, Exato. você pode ter, ainda mais com aplicativos de celular. Então, realmente é uma ferramenta, a ata notarial é uma ferramenta muito eficiente, já vi isso acontecer e funcionou 100%. Doutor Guilherme, isso também vale para, por exemplo, redes sociais, né? O sujeito pega e através das mensagens de redes sociais ali, das conversas, também pode colocar um produto por um preço, né? Uma propaganda, né? Uma propaganda enganosa, ou o doutor Guilherme coloca lá no Instagram dele um post e alguém chega e começa a lhe xingar ali também, né? Isso aí pode ser usado? Para tudo isso. Agora, nós estamos em 2023, em 2022 teve eleição, e parece que houve muitos excessos de linguagem durante as discussões políticas. É verdade. Não estou estimulando, não pretendo colocar lenha na fogueira, acerrar ânimos, mas aconteceu com muita frequência. Redes sociais, comentários, fotos, postagens. Recomendo, no caso das redes sociais, de qualquer site, você vai no tabelionato, ele próprio acessa aquele site, faz uma ata notarial confirmando que aquela mensagem estava disponível de tal maneira naquela data, porque as mensagens podem ser apagadas. E se você printar a tela, alguém lhe ofende pelas redes sociais, e você imprime a tela, você fotografa a tela, e a pessoa apaga aquele comentário, é verdade. Você corre o risco de não conseguir convencer o juiz de que aquela mensagem realmente estava pública, havia sido publicada. Ela existiu. Ela existiu. Isso vale para propaganda enganosa. A pessoa faz uma propaganda para tudo. Pois é, o senhor tinha comentado também, a gente falou ali sobre transações imobiliárias, mas o senhor já tinha comentado que isso vale também para transações, por exemplo, de bancos e lojas? Transações de bancos. Uma situação que eu já utilizei esse recurso mais uma vez no meu escritório. Se eu ficar contando história aqui, a gente fica 3 dias e o programa não acaba, né? Então, um caso. O meu cliente tinha uma dívida no banco, procurou o gerente do banco e fez uma combinação verbal com ele. Foi feito um contrato por escrito que não correspondia, Cláudio, àquela combinação que ele havia feito com o gerente. A conversa. Aquela conversa. Ele assinou sem ler. Depois ele verificou que o que estava escrito não era o que ele havia combinado. E era previsível que o gerente de banco não seria muito receptivo à ideia de chegar em juízo dizendo, de fato, eu combinei isso, eu prometi aquilo, eu prometi aquele outro. E quando a nossa combinação foi traduzida, foi transcrita para um acordo, ela foi muito alterada. Provavelmente o gerente não procuraria o judiciário, não aceitaria ir numa audiência confirmando isso. Meu cliente pegou o tabelião, foi até o banco, iniciou a conversa dizendo, o senhor se lembra, o senhor me disse tal coisa? O senhor se lembra, o senhor me disse tal outra coisa? O senhor se lembra disso? E o gerente, Cláudio, respondeu, sim, eu me lembro. Eu me lembro, pois é, o senhor me desculpa, houve um engano aí. De fato, eu me lembro, pois é, lamento. Tá bom. O tabelião fez uma ata notarial descrevendo esse fato. Certifico do fé que em tal dia, a pedido do senhor fulano de tal, compareci na agência tal, do banco tal, no endereço tal, em tal horário. Ali travou-se o seguinte diálogo. O senhor fulano de tal perguntou, e aí descreveu a pergunta, e o seu fulano de tal, que na condição de gerente do banco, respondeu tal coisa. Pronto. Eu tinha a prova, eu produzi a prova... De que tinha tido uma conversa diferente daquilo que... Exato, exatamente. Então, qualquer fato... Nós estamos aqui dando exemplos para mostrar que é qualquer fato. Sim, sim. E eu vou perguntar uma outra questão também, né? Até que é antiga, né? Agora a gente tem os aparelhos celulares, mas isso desde os aparelhos fixos, né? Uma gravação telefônica, doutor Guilherme. Muito acontece, às vezes, da pessoa, né? Até alienação parental... O doutor Guilherme comentou sobre ir na casa ali, né, dos filhos e tal, não está lá o combinado. Às vezes acontecem ofensas ou combinações que não são realizadas por ligações telefônicas. Eu poderia gravar essas ligações telefônicas? Tem 2 formas. É possível gravar, é lícita a gravação de uma
conversa telefônica em que ela esteja sendo realizada por uma das partes. Eu não posso colocar um grampo no teu telefone para ouvir a conversa de outra pessoa. Sim, sem saber, né? Mas eu posso gravar a conversa a partir do meu aparelho. Sim. Esta é uma hipótese. A segunda hipótese é ir até o tabelionato com o aparelho, botar no viva voz e iniciar a conversa na frente do tabelião. No caso da gravação telefônica, você poderá gravar, aí é trabalhoso, você tem que fazer a degravação, a transcrição daquela conversa nos seus exatos termos, é cansativo, bem cansativo, dependendo do tamanho da conversa. Aí o tabelião, ele deverá ler aquela transcrição e acompanhando, né, pelo áudio. Se ele verificar que aquilo que ele escutou corresponde ao que está transcrito, ele colocará isso na ata notarial. Certifica do FEC em tal dia, pedido do seu fulano de tal. Ele veio com o aparelho telefônico tal, se gravou no aparelho de telefone, veio com um pendrive tal, não sei o quê. E ali ali foi realizada a conversa cuja transcrição vai abaixo. 2 pontos, tem ali a transcrição. E se você for fazer isso, cuidado para, na conversa, tentar identificar todos os marcadores. Oi, fulano de tal, confirmar que está falando com aquela pessoa, porque pode ser qualquer pessoa, o dono da voz. Então, a voz que está gravada deve reconhecer que ela é aquela pessoa que você deseja identificar. Tentar identificar a data de maneira sutil para que a outra pessoa não fique desconfiada, digamos assim. Outra opção é, em vez de gravar a conversa, ir no tabelionato, iniciar a conversa no viva voz. Isso tem que fazer um agendamento. O tabelião não está lá à disposição a qualquer horário para isso. Né? É preciso fazer um agendamento. Isso às vezes complica. Mas você vai lá, inicia uma conversa. Ele vai escutar e é bom que você combine com ele antes o que ele deve atentar. E aí você está lá, tu falou do caso da alienação parental. Você vai ligar para sua ex-mulher ou para o seu ex-marido, para o pai ou para a mãe do seu filho. E aí você vai dizer, oi fulana, tudo bem? Eu queria confirmar contigo, amanhã eu vou pegar o Júnior. Aí a voz no outro lado responde, não vai por tal motivo, talvez ofenda. Não sei, normalmente quando chega nesse ponto a relação não é muito boa. Ele fará uma ata notarial e ele certificará, certifica do FEC em tal dia, né? Tal dia, tal hora, sim. A partir do aparelho número tal, foi realizada uma ligação telefônica para o aparelho número tal outro aparelho. E ali se travou o tal diálogo com tais trechos. A pessoa, você dirá, oi, fulano. E é interessante dizer o nome completo, ou de alguma maneira que não chame muito a atenção, mas que identifique aquela pessoa. E aí, então, você estará produzindo aquela prova, e isso pode ajudar muito no encontro da solução mais justa em uma ação judicial. Tendo uma cobrança de dívida, né? Cobrança de dívida. Né? O sujeito, contrato verbal, pagar e tal, né? Pode gravar ali, né? Agora, tu pede dinheiro emprestado para mim, Cláudio. Ou eu para ti, né? Eu te peço. Eu não sei. Mas agora, então, né? Eu peço dinheiro emprestado, Cláudio, e tu me empresta. Aí eu vou lá e pego R$5.000 teus. E digo que vou pagar em tal dia, tudo verbal, contrato verbal. O contrato verbal tem valor. O contrato verbal tem valor, pessoal. Tem muito advogado, muito corretor de imóveis, muitas pessoas entendem que, se eu não assinei nada, não tenho obrigação. Não, o contrato verbal tem valor. O problema do contrato verbal é a prova. Aí eu vou ali e pego R$5.000 emprestados do Cláudio. Um contrato verbal. Não pago. E ele já está desconfiado, que eu, na malandragem, pretendo negar a contratação caso ele entre com uma ação de cobrança. O que ele faz? Ele me telefona, já lá do tabelionato mesmo, dizendo, oi, Guilherme, tudo bem? Tem uma previsão de me pagar aqueles R$5.000 lá? E é bom falar o valor. Claro. Aí eu vou responder, não, tenho sim, não tenho, desculpa. Pronto, houve o reconhecimento da dívida. Na frente, não
eu na frente, mas a conversa foi presenciada ainda que por telefone, por um tabelião. Ele faz ata notarial, o Cláudio vai ter a prova documental que ele precisa para entrar com uma ação de cobrança ou uma ação monitória contra mim. Muito interessante. E, doutor Guilherme, o cliente precisa justificar para o tabelião a ata, para fazer a ata? Né? Não precisa. É bom explicar o contexto para que ele saiba o que ele deve atentar ou não. É um serviço pago, não é barato. Tem uma tabela que varia de estado para estado. Então, aqui no Rio Grande do Sul, acredito que uma diligência externa é 500 e poucos reais, uma ata notarial sem que o tabelião precise sair, se eu não me engano, está em 200 e poucos reais. Cada estado tem a sua tabela, mas eu não preciso justificar. Eu sei para que eu preciso provar aquele fato. E eu não preciso explicar para o tabelião. É simples assim, não diz respeito ao tabelião. Eu recomendo que explique o contexto para facilitar, claro. Mas não há obrigação disso. Imagino que seja a diferença aí, possa fazer a diferença entre o sucesso ou o fracasso aí, de repente, de uma ação, né, doutor? Sim, exatamente. Muito bem, doutor Guilherme. Para quem tem alguma dúvida, eu achei muito interessante, mas para quem tem dúvidas, por favor, contatos, doutor Guilherme. Pelo canal Saiba Direito, por favor, se inscreva e recebo mensagens por lá e respondo muita coisa pelo YouTube, canal Saiba Direito. Redes sociais, colim.guilherme, meu Instagram pessoal, e lá tem de tudo. E respondo mensagens por lá também. WhatsApp, 51 99985 7991. Telefone fixo, 51 32 28 12 19. E trabalho de mentoria também, né? Trabalho de mentoria para colegas advogados, normalmente na área previdenciária ou na área civil, em que o pessoal tem alguém para trocar ideias e pedir orientação sobre estratégia processual, sobre revisão e orientação na confecção de petições. Muito bem. Doutor Guilherme, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigado. Muito bem. Daqui a pouquinho tem no canal Saiba Direito, doutor Guilherme. Entre lá, não pule as propagandas, assista até o final. Tem vídeo novo no canal do doutor Guilherme.